Inclusive saiu um relato hoje do Ministério da Saúde de Gaza, que dá detalhes sobre a natureza das vítimas. Deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês, para que a gente possa dividir. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Olha, o Ministério da Saúde em Gaza disse o seguinte, aí eu vou para a estimativa, 17.177 pessoas mortas, isso era hoje de manhã, tá? 7.700 pessoas estão desaparecidas. Pode ter certeza que grande parte desse contingente está realmente morto, tá? 46 mil feridos, inclusive 46 mil feridos, muitos graves, tá? 194 mesquitas danificadas, 104 delas completamente destruídas, colocadas no chão, 253 mil apartamentos danificados, 253 mil apartamentos danificados, e esses 253 mil apartamentos danificados, vamos supor que cada um deles tivesse, são muitos filhos, geralmente são famílias grandes, mas vamos supor que cada um desses apartamentos tivesse 5 pessoas, né? As famílias geralmente vivem com os pais, com tios, são famílias geralmente muito grandes, 8, 10, 12, mas vamos ser conservador aqui, tá? Vamos dizer 5 pessoas. Desses 253 mil apartamentos, então você tem 1.250.000 pessoas, já que teoricamente aí não teriam onde morar. Não, inabitável. 52 mil assentamentos completamente destruídos. O que são assentamentos, né? Os assentamentos são ali são pequenas habitações de muitos desses palestinos que já são refugiados de regiões, as famílias já são refugiadas do momento posterior a 48, quando houve a partilha da Palestina, 53% do território foi dado a Israel, 47% aos palestinos, você tinha uma população 1/3 israelense, 2/3 palestino, mas você teve uma distribuição de terra não proporcional. No período posterior a 48, você tem várias guerras onde Israel vai ganhando presença territorial e vai levando muitos desses palestinos para a condição de refugiados, inclusive na faixa de Gaza, inclusive na Cisjordânia, mas também na Síria, no Líbano, no Iraque, no Catar, na Turquia, em vários países da região, tá? Bom, entendendo isso, eu acho que alguém falou aqui no chat, não sei se foi a Carolina, a faixa de Gaza é inabitável. A faixa de Gaza é hoje inabitável. Então eu queria saber como, muito obrigado César pelo presente de uma assinatura, um abração. Eu queria saber como as pessoas conseguem, vamos dizer, dormir, né? As pessoas que são responsáveis por esse tipo de situação, sabendo que elas não estão dando alternativa a mais de 2 milhões de palestinos para que eles possam se proteger nessa guerra. Então a questão humana que a gente precisa suscitar aqui, e esse é um dos motivos principais pelos quais nós estamos aqui hoje, 20 horas e 33 minutos nessa quinta-feira, é entender o seguinte, é preciso que se construam condições, independente da natureza do conflito entre grupos beligerantes, aí tem um ponto que ideologicamente nós poderíamos apropriar, de ocupação, 75 anos, resoluções não cumpridas, a prisão que é a faixa de Gaza, falta de oportunidade, falta de emprego, mas nós não vamos nem chegar nisso. Eu quero saber assim, essa população civil, como faz para proteger? Porque eu acho que o objetivo de qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensatez é entender que se há uma parte que está armada, então vamos supor aqui, né? Concordo, Carolina, infelizmente. Se há uma parte que está armada e essa parte está conflagrada, então você tem um conflito, tá? Mesmo que haja disparidade de força, desproporção, você tem partes armadas. Eu quero saber como você faz para proteger as pessoas que não estão armadas, que não são partes do conflito, para proteger as crianças, para proteger as mulheres, para proteger os idosos, para proteger os profissionais de saúde, para proteger o pessoal da defesa civil, que muitas vezes é atingido. Como que você faz nesse contexto? E também, lembrando, não é? Desse comentário, mais uma vez oportuno, que a Sâmia faz, né? O inverno na região, né, que está se aproximando. Nós estamos chegando no verão aqui no Brasil, então naturalmente eles estão chegando lá no inverno. Então, com o inverno na região, essas pessoas que não têm luz, não têm água, imagina se tem aquecimento, né? Eu vi uma ração que estava sendo distribuída num dos postos da ONU, uma latinha de uma carne, alguma coisa assim, uma garrafinha de óleo e uma garrafinha de água, e as pessoas passando
para famílias inteiras, e as pessoas passando horas e horas na fila para pegar esse pouquinho, tá? Então, assim, eu acho, tá, que com o que a gente consegue compilar, declaração oficial, eu acho não, eu penso, né? Com o que eu falei para vocês anteontem, naquela última live que a gente fez do carro na correria, que nós realmente estejamos hoje vivendo, e talvez nós não tenhamos a clareza da dimensão desse fato, uma situação no século XXI provavelmente sem precedente. Mesmo considerando muita destruição, muita morte, muita dor na África, né, que muitas vezes fica apagado da grande mídia, que fica esquecido, que fica meio que, sabe, ignorado pelas pessoas, mas eu acho que nós temos alguma coisa. Em se tratando do século... Obrigado, Dalva, pelo Pix, um abraço para você. Eu acho que a gente tem uma realidade sem precedentes. É uma destruição sem precedentes. E o objetivo é uma guerra de conquista, né, gente? Porque por mais que... Eu vejo muitas autoridades israelenses falando o seguinte, a gente não está em guerra com os palestinos. Nós não estamos em guerra com os palestinos, nós estamos em guerra com o Hamas. Então, deem condição para, pelo menos, esses palestinos se protegerem. Eu não vou dizer nem abram para Rafah para eles irem embora para o Egito, porque o Egito falou hoje que se abrirem Rafah, a revelia, quer dizer, ou seja, né, porque para abrir Rafah tem que ter concordância de Israel e do Egito. Eu falei no começo da live. Vamos supor que Israel abriu Rafah, a revelia. O Egito está dizendo que anula todos os acordos anteriores com Israel, não sei se está valorizando também, mas está dizendo que isso poderia conflagrar a região de uma forma sem precedentes. Eu conversei com vários palestinos, e vários palestinos dizem o seguinte, aliás, eu vou ser franco aqui com vocês, muito franco, e vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Muitos palestinos têm tanto medo do Egito como têm medo de Israel. Eu falei com muitos palestinos que eles diziam assim, mas o meu problema não é ir para o Sinai, porque... lá nós vamos sofrer, nós vamos apanhar, lá é difícil, né? Então, assim, os palestinos têm muito medo dos egípcios também. Quer dizer, o ideal seria que essa população tivesse como se proteger desse conflito. Porque, vou repetir, Israel fala todo santo dia, a gente não está em guerra com os palestinos, a gente está em guerra com o Hamas. Mas você tem mais 2 milhões de pessoas que estão sem casa, sem água, sem comida, sem luz, sem aquecimento, não tem onde dormir, e mesmo que estiverem ao relento, estão sofrendo ataques de caças, estão sofrendo ataques de drones, estão sofrendo ataques de artilharia, estão sofrendo incursões de todo tipo, e muita gente sendo morta, mas muita gente sendo morta. Se a gente pegar metade do número de desaparecidos e apropriar para mortos, nós já temos aí por volta de 22 mil mortos. A conta que a Silvia falou, que nós fizemos anteontem, foi a seguinte, que se nós temos uma média de 10 mil mortos mensais, se nós imaginarmos um conflito de 1 ano, nós teríamos pelo menos 120 mil pessoas mortas. Se nós fizermos essa apropriação para 2,5 vezes o número de mortos, o número de feridos em relação ao número de mortes, nós teríamos 120 mil feridos e 300 mil mortos, é isso? 2,5 vezes. E muitos desses amputados, muitos desses queimados, muitos desses atingidos por fósforo branco. Então, assim, é uma tragédia humanitária sem precedentes. Não dá para ver isso tudo e não se sensibilizar, né? Não dá para ver isso tudo e não se sensibilizar.